Na carreira de um médico, claro, existem decisões que salvam vidas. Mas olha só, tem uma outra escolha, uma escolha puramente profissional, que pode ser a mais impactante de todas, financeiramente falando. Uma decisão que ao longo de uma vida pode valer milhões e milhões de reais. E a pergunta é essa, bem direta. Que decisão é essa que sozinha pode criar uma diferença de patrimônio de mais de 16 milhões de reais? A resposta pode até surpreender alguns, mas tudo se resume a uma única coisa: a escolha da especialidade médica. Para a gente entender o peso dessa decisão, vamos fazer o seguinte: vamos acompanhar a história de dois personagens, o Enzo e o Francisco. Pensem assim, eles têm a mesma idade, se formaram na mesma faculdade, tudo igual, só que, na hora de decidir o futuro, eles tomaram rumos completamente opostos. Então, de um lado, a gente tem o Enzo. Ele escolheu o que a gente vai chamar aqui de especialidade teta. Sabe como é? Uma residência mais curta, mais fácil de entrar, com uma rotina mais tranquila. O objetivo dele era, claro, entrar logo no mercado e começar a ganhar dinheiro. Já o Francisco? Bom, o Francisco optou pela especialidade bucha, um caminho bem mais longo, super competitivo e, vamos ser sinceros, bem mais desgastante. E aqui os números mostram bem o cenário. Olha só, o Enzo entra no mercado com 30 anos, depois de 4 aninhos de formação. O Francisco só começa com 35, depois de longos 9 anos de muito esforço. Ou seja, são 5 anos de vantagem para o Enzo. Os dois começam ganhando a mesma coisa, uns 15 mil por mês. Mas lá na frente, no auge da carreira, o salário do Francisco é o dobro. A grande questão é, será que esses 5 anos a mais de sacrifício realmente compensam? No comecinho, parece óbvio que o Enzo fez a escolha certa, né? Ele começa a ganhar dinheiro, a investir muito antes. Mas tem um ponto de virada fundamental prestes a acontecer. E é exatamente aqui que essa história fica fascinante. Essa linha do tempo mostra tudo. Aos 30 anos, o Enzo está lá na frente. Aos 35, o Francisco está começando do zero. Mas o momento crítico, o ponto de virada, acontece aos 40 anos. Os patrimônios se igualam. É isso mesmo. O Francisco, mesmo começando 5 anos depois, alcança o Enzo. E a partir daí a aceleração é inacreditável. Só 4 anos depois, aos 44, o patrimônio dele já é o dobro. E essa diferença, ela não para de crescer, ela só aumenta com o tempo. Então vamos avançar essa fita lá para frente até os 60 anos de idade, para a gente ver o resultado final dessas duas escolhas e como elas realmente moldaram o futuro de cada um deles. Chegando aos 60 anos, o Enzo acumulou um patrimônio de 5 milhões de reais. É um valor excelente, sem dúvida nenhuma. Isso daria para ele uma aposentadoria de uns 20 mil reais por mês. O problema é que o custo de vida projetado para ele nessa fase da vida já é maior do que isso. E em contrapartida, o Francisco, aquele que escolheu o caminho mais longo, mais difícil, ele chega aos 60 anos com um patrimônio de 21 milhões de reais. É mais de 4 vezes o valor do Enzo. A diferença é brutal. E este gráfico aqui, ele ilustra o abismo entre os dois de uma forma que não deixa dúvida. Os 21 milhões do Francisco geram uma renda passiva de mais de 80 mil reais por mês. E veja bem, isso não é sobre luxo não, é sobre ter paz, é sobre ter segurança, ter liberdade para si e para a família. Mas aí alguém pode pensar, mas e a qualidade de vida? O Enzo aproveitou mais, né? Pois é, a simulação mostra exatamente o contrário. Se o objetivo do Francisco fosse só igualar o patrimônio do Enzo, ele poderia ter trabalhado metade das horas a partir dos 40 anos. Ou seja, aquele caminho que parecia mais difícil no começo, na verdade garantiu muito mais liberdade e tempo livre lá na frente. Então, qual é o ponto crucial aqui? O que a gente pode aprender com essa história? A trajetória do Enzo e do Francisco nos oferece 5 lições muito valiosas para quem está construindo uma carreira na medicina. Primeira lição: mire alto. Planejar ganhar mais não é sobre ostentação, é sobre ter paz de espírito, ter uma rede de segurança para qualquer imprevisto. Segunda, não seja impaciente. A pressa de entrar no mercado pode custar o futuro. Terceiro, é preciso equilibrar paixão e pragmatismo. O retorno financeiro pode sim fazer uma pessoa aprender a gostar muito de uma especialidade. Quarto ponto, e esse é fundamental: estude o mercado. Essa escolha é praticamente irreversível. E para quem é estudante e quer se preparar de verdade, vale a pena entrar agora em medicoub.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E por fim, a quinta lição: busque conselhos com as pessoas certas. Fale com quem está 10 ou 15 anos na sua frente, vivendo a realidade que um dia pode ser a sua. A história do Enzo e do Francisco não é sobre uma escolha certa e uma errada, mas sim sobre as consequências de cada caminho.
O que essa simulação mostra é que o sacrifício e o planejamento de longo prazo podem gerar uma liberdade e uma segurança que não tem preço. A pergunta que fica no final é, com base nos fatos, que futuro vale a pena construir? Essa decisão é de cada um.